Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pastor Marcelo, así en pie, hermanos, recibimos una vez más a nuestro querido pastor, amigo, Pastor Marcelo. Amén. Aleluya. Gracias a Dios por el ministerio que le concedió, por su vida. Y ha sido una bendición tenerlo acá por la primera vez. Pero creo que todos nosotros estamos de acuerdo en que no será la primera vez. Amén, amados. Aleluya. El otro micrófono, por favor. Alabado sea el Señor. Aleluya. Hola, hola. Perfecto. Gloria al Señor. Boa noite, queridos. Buenas noches, queridos. É uma alegria estar com vocês e servi-los na mesa do Senhor. Es una alegría estar con ustedes y servirlos en la mesa del Señor. Desde sexta-feira eu tenho tido tempos maravilhosos com vocês. Desde el día viernes he tenido tiempos maravillosos con ustedes. Vocês são uma igreja que aprendeu a amar e a respeitar aqueles a quem Deus envia. Ustedes son una iglesia que ha aprendido a amar y respetar a aquellos a quienes Dios envía. Eu digo isso porque eu tenho me sentido muito amado e muito honrado pelos dias que tenho passado aqui. Les digo esto porque me he sentido muy amado, muy honrado por los días que he pasado aquí con ustedes. E eu falei de manhã e quero repetir hoje à noite. Y lo dije en la mañana y quiero repetirlo ahora en esta noche. Se eu morasse aqui em Lima, eu iria congregar aqui. Si yo viviera aquí en Lima, yo congregaría aquí. Ok? Eu gostaria de agradecer ao pastor Carlos Quiero agradecer al pastor Carlos por ter dedicado a sua vida para a edificação desse ministério. porque por haber dedicado su vida para la edificación del ministerio. Na segunda ministração, eu falei sobre homens que entendem o propósito. En la segunda administración anoche yo hablé sobre hombres que comprenden el propósito E entregam a sua vida ao propósito de Deus. y entregan su vida al propósito de Dios. Porque nós temos entendido que Deus decidiu não fazer a sua obra sozinho. Porque hemos entendido que Dios decidió no hacer su obra solo. E Ele encontrou um coração como o teu para fazer uma obra aqui em Lima. Y Él encontró un corazón como el tuyo para hacer su obra aquí en Lima. Pode descansar em paz, meu querido pastor. Puede descansar en paz, querido pastor, Porque o seu legado vai ser levado pelas gerações. porque su legado va a ser recordado por generaciones. Homens e mulheres se levantarão no poder do Espírito. Hombres y mujeres se levantarán en el poder del Espíritu Santo E irão levar adiante a visão que você um dia plantou nessa cidade. e irán y llevarán adelante la visión que un día usted implantó en esta ciudad. A sua paixão em ver almas salvas e edificadas irá sempre continuar firme até a volta do Senhor. A sua paixão por ver almas salvas estará sempre firme até a volta do Senhor. Su pasión levantará muchas almas y seguirá siempre firme hasta la venida del Señor. Deus continue abençoando sua vida e toda a sua geração. Dios continúe bendiciendo tu vida y a toda tu generación. Aleluya. Amém. Os irmãos podem se assentar, por Pueden favor. tomar asiento, amados. Bem, além de estar tendo um tempo bom aqui, eu estou comendo muito bem também. Disculpen. Dice así, además de tener un tiempo muy bueno aquí, estoy comiendo muy bien también aquí. Vocês aqui de Lima vão ter um problema muito sério com os ceviches. Ustedes aquí en Lima van a tener un problema muy serio con el ceviche, Porque eu e o pastor Carlos, esses últimos 3 dias, comemos todos os peixes da região. porque en los últimos 3 días con el pastor Carlos hemos comido todos los ceviches que hay aquí en esta zona. Vocês cozinham muito bem. Ustedes cocinan muy bien. E é por isso que está um avivamento nesse país, né? Y es por eso que hay un avivamiento aquí en el Perú. Porque onde tem comida boa, Porque tem crente bom. Porque donde hay buena comida, hay buen creyente. Porque crente não bebe, crente não fuma, mas crente come. Bueno, creyente no fuma, creyente no toma, pero un creyente come. Ok, deixa eu fazer uma breve recapitulação de tudo que nós ouvimos aqui. Déjenme hacer una breve recapitulación de todo lo que hemos compartido aquí. Essa vai ser a quarta mensagem. Este será el cuarto mensaje.
A primeira mensagem nós ouvimos que Deus resolveu não fazer as coisas sozinho. En el primer mensaje escuchamos de que Dios decidió no hacer las cosas solo. Não que Ele não possa fazer sozinho. No que Él no pueda hacer las cosas solo. Ele é o Todo-Poderoso. Él es todopoderoso. Ele pode criar da inexistência à existência. Él puede crear de lo inexistente a lo, llevar de la inexistencia a la existencia. Mas Deus decidiu chamar o homem para compartilhar a sua obra. Pero Dios decidió llamar al hombre para compartir su obra. Isso é muito bom para mim e para você. Y eso es muy bueno para mí y para ti. E eu tenho uma visão sobre o ministério. Yo tengo una visión sobre el ministerio. O ministério nunca foi pesado para mim. El ministerio nunca fue algo pesado para mí. Servir a Deus nunca foi algo danoso para mim. Servir a Dios nunca fue algo dañoso, gravoso para mí. Para mim, servir a Deus é honroso, é um privilégio. Para mí, servir a Dios es algo honroso, es un privilegio. Agora, se nós quisermos servir a Deus, Ahora, si nosotros queremos servir a Dios, nós vamos precisar ser cheios do Espírito. necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque a obra de Deus não é feita na força humana, Porque la obra de Dios no se hace en la fuerza humana, mas também com a força humana. sino también Com a força con humana. la fuerza humana. Ou seja, se Deus decidiu compartilhar a sua obra conosco, O sea que si Dios decidió compartir su obra con nosotros, é porque Deus conta com a sua e com a minha capacidade também. es porque Dios cuenta con su capacidad y con la mía también. Essa capacidade limitada é abençoada pela pessoa e presença do Espírito Santo. Esa capacidad limitada es bendecida por la persona y la presencia del Espíritu Santo. Mas nós não podemos nos desprezar em relação à obra de Deus. Pero no podemos despreciarnos en relación con la obra de Dios. Todas as vezes que nós olhamos para nós mesmos e nos desqualificamos, Toda vez que nosotros nos miramos a nosotros mismos y nos descalificamos, automaticamente você está ferindo o Espírito da graça. automáticamente usted está hiriendo al Espíritu de gracia. Você está rompendo com o propósito de Deus. Usted está rompiendo con el propósito de Dios. O espírito de autodesprezo não vem do Senhor, El espíritu de autodesprecio no viene del Señor, como também o orgulho e a vaidade também não vem do Senhor. así como el orgullo y la vanidad tampoco vienen del Señor. Aqui entra o que eu chamo de equilíbrio. Aquí entra entonces lo que llamo como equilibrio. Deus resolveu não fazer a sua obra sozinha, Dios decidió no hacer su obra solo e Ele me deu o privilégio de fazer parte desta obra. y Él me ha dado el privilegio de hacer parte de esta obra. Eu então aceito o privilégio de fazer parte desta obra, Entonces acepto el privilegio de ser parte de esta obra e no poder do Espírito Santo eu vou servir ao Senhor. E no poder do Espírito Santo eu vou servir ao Senhor. y en el poder del Espíritu Santo voy a servir al Señor. Amém? Amén. Agora, nesse serviço que vamos prestar a Deus, Ahora bien, en este servicio que nosotros vamos a prestar a Dios, eu e você somos escravos de um propósito. yo y tú somos Escravos de um propósito. esclavos de un propósito. Ou seja, nós não podemos servir a Deus da forma como queremos servir a Deus. O sea, nosotros no podemos servir a Dios de la manera como nosotros queremos servir a Dios. Eu e você precisamos nos sujeitar ao padrão celestial. Yo y tú tenemos que sujetarnos al padrón celestial. Eu falei sobre isso hoje de manhã. Y hablé sobre esto hoy por la mañana. A obra de Deus não é feita acidentalmente. La obra de Dios no se realiza accidentalmente. A obra de Deus é planejada. La obra de Dios es planeada. Por isso que Deus primeiro fala para depois fazer. Por eso es que primero Dios habla para después hacer. Quando Deus falou a respeito da sua vontade, Ele primeiro deixou ser conhecida para depois realizá-la. Y cuando Dios habló al respecto de su voluntad, primero habló de ser conocida para que luego sea realizada. E hoje de manhã nós vimos que a obra de Deus é cristocêntrica. Y hoy por la mañana vimos que la obra de Dios es cristocéntrica. Ou seja, tudo que o Espírito Santo faz é para glorificar a vida e o ministério de Jesus. O sea, todo lo que el Espíritu Santo es para glorificar
la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Nós vimos que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para edificar a sua igreja. Hemos visto que el Señor Jesucristo vino al mundo para edificar a su iglesia. E a igreja não são blocos e pedras, a igreja é formada de pessoas. Y la iglesia no son estos bloques, son estas piedras, sino que la iglesia está formada por personas. E nós, como pessoas, como pedras vivas, precisamos servir ao Senhor. Y nosotros como personas, como piedras vivas, tenemos que servir al Señor. É o mesmo que servir a igreja. É o mesmo que servir a igreja. Que es lo mismo que servir a la iglesia. Uma das coisas que o Espírito Santo falou comigo nesses últimos dias Una de las cosas que el Espíritu Santo habló conmigo estos últimos días é que haverá um avivamento eclesiástico, es que habrá un avivamiento eclesiástico, uma paixão profunda pela igreja de Jesus Cristo. una pasión profunda por la iglesia de Jesucristo. A Bíblia fala que Jesus amou tanto a igreja que morreu por ela. La Biblia nos habla que Jesús amó tanto a la iglesia que murió por ella. E Deus espera que eu e você também amemos a igreja da mesma maneira. Y Dios espera que yo y usted amemos también a la iglesia de la misma manera. Isso significa servir. Y eso significa servirlo. Vamos aprofundar um pouco essa recapitulação. Vamos a profundizar un poco esta recapitulación. Você consegue ver Adão sem estar envolvido com a obra que Deus lhe deu? Usted podría ver a Adán sin estar involucrado con la obra que Dios le dio. Não. No. Você consegue ver Noé sem estar envolvido com a obra que Deus lhe deu? Usted puede ver a Noé sin estar involucrado con la obra que Dios le dio. Você consegue ver Abraão sem estar envolvido com a obra que Deus lhe chamou para fazer? Usted puede ver a Abraham sin estar involucrado con la obra que Dios le dio para que hiciera. Você consegue ver Moisés sem estar envolvido com o ministério que Deus entregou nas mãos dele? Usted puede ver a Moisés sin estar involucrado con el ministerio que Dios le entregó en las manos. E falando de Josué? Y hablando de Josué, E falando dos juízes? hablando de los jueces, Os profetas? de los profetas, Você pode perceber que todos esses homens não serviram só a Deus. ustedes pueden ver de que estos hombres no sirvieron solamente a Dios. Eles serviram a Deus e a sua obra. Ellos sirvieron a Dios y a su obra. E toda a experiência que esses homens tiveram foi porque eles se envolveram com a obra de Deus. Y toda la experiencia que estos hombres tuvieron fue porque ellos se involucraron con la obra de Dios. A mesma coisa acontece no Novo Testamento. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento. Todos os homens de Deus do Novo Testamento Todos los hombres de Dios en el Nuevo Testamento serviram a Deus e a sua obra. sirvieron a Dios y a su obra. Serviram a Deus e ao seu propósito. Sirvieron a Dios y a su propósito. Esta é uma mensagem recorrente nas Escrituras. Este es un mensaje recurrente en las E Escrituras. todas as vezes que a Bíblia repete um assunto, Y cada vez que la Biblia repite algún tema, é porque precisamos prestar muita atenção nele. es porque tenemos que prestar mucha atención en él. Nós queremos ter muita experiência com o Espírito Santo, Queremos tener muchas experiencias con el Espíritu Santo, com pouco envolvimento com a obra de Deus. pero con poco involucramiento, con poca participación en la obra de Dios. Eu vou te falar algo. Y te voy a decir algo. É quase impossível que isso aconteça. Y es casi imposible que esto suceda. Se você quer ter experiências mais profundas com o Espírito Santo, Si usted quiere tener experiencias más profundas con el Espíritu Santo, você precisa se comprometer com o que Jesus está comprometido. usted tiene que comprometerse con aquello con lo cual también Jesús está comprometido. Porque o Espírito Santo não nos foi dado para honrar a nós mesmos. Porque el Espíritu Santo no nos ha sido dado para honrarnos a nosotros mismos. O Espírito Santo foi nos enviado para glorificar a vida e o ministério de Jesus. El Espíritu Santo ha sido enviado para glorificar la vida y el ministerio de Jesús. No momento que nós vivemos para nós mesmos, nós quebramos o nosso relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. Cuando nosotros comenzamos a vivir para nosotros mismos, rompemos esa intimidad con el Espíritu de Dios. Porque você não pode querer uma pessoa se você não quer o ministério dela. Porque usted no puede querer a una persona
si usted no quiere el ministerio de esa persona. E o ministério do Espírito Santo, eu vou dizer pela terceira vez, é cristocêntrico. Y voy a decir por la tercera vez, el ministerio del Espíritu Santo es cristocéntrico. E Jesus, ele quer edificar a sua igreja a partir das igrejas locais. Y Jesús quiere edificar, ¿no? A igreja, Y Jesús quiere edificar su iglesia a partir de las iglesias locales. ou seja, Jesus, ele está muito interessado com essa igreja local. Es decir, Jesús está muy interesado con esta iglesia local. Jesus está extremamente interessado pela saúde desta igreja. Jesús está extremadamente interesado en la salud de esta iglesia. Jesus está extremamente interessado pela maturidade desta igreja. Jesús está muy interesado en la madurez de esta iglesia. Jesus está muito interessado que esta igreja viva e proclame os valores do reino. Jesús está interesado en que esta iglesia viva y proclame los valores del reino. Agora preste atenção no que eu tenho pregado. Ahora preste atención a lo que he predicado. O Espírito Santo é cristocêntrico. El Espíritu Santo es cristocéntrico. E se Cristo está preocupado com a saúde, Y si Cristo está preocupado con la salud, com a maturidade con la madurez e com os valores do reino nesta igreja, y con los valores del reino de esta iglesia, no momento que eu me envolvo com estas questões, en el momento cuando yo me involucro con estos asuntos, automaticamente automáticamente eu atraio a atenção do Espírito Santo. atraigo la atención del Espíritu Santo. Por exemplo, se eu estou preocupado em levar os descrentes à crença, Por ejemplo, si yo estoy preocupado en llevar a los no creyentes a creer en o Jesús, Espírito Santo vai habilitar ainda mais o meu ministério da reconciliação. el Espíritu Santo va a habilitar mucho más el ministerio de reconciliación. Porque a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5 que nós temos recebido o ministério da reconciliação. Porque la Biblia nos dice en 2 de Corintios 5 que hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Como se Deus, por nosso intermédio, rogasse ao mundo para se reconciliar com Ele. Como si Dios rogase por medio de nosotros para que el mundo se reconcilie con Él. Agora preste atenção. Ahora présteme atención. O homem não pode convencer o homem. El hombre no puede convencer al hombre. Quem é que pode convencer o homem do pecado? ¿Quién puede convencer al hombre de pecado? Quem é que pode convencer o homem do pecado? ¿Quién puede convencer al hombre de pecado? Somente o Espírito Santo. Solamente el Espíritu Santo. Então, automaticamente, quando você se envolve em levar os descrentes à crença, Entonces, automáticamente, cuando usted se compromete a llevar a los hombres que no creen a creer, você vai ativar o poder do Espírito Santo. usted activa el poder del Espíritu Santo. É isso que nós lemos em 2 Coríntios, em Atos capítulo 2. Es eso lo que leemos en Hechos capítulo 2. Quando Jesus falou, vocês vão ser minhas testemunhas. Cuando Jesús dijo, ustedes serán mis testigos. Ou seja, o poder de Deus iria ajudá-los no cumprimento do propósito. Es decir, el poder de Dios iría a ayudarles en el cumplimiento del propósito. Gloria a Dios. Aleluia, você está comigo aqui ou não? ¿Cuántos están conmigo? ¿Sí o no? Bem, a Bíblia fala que nós precisamos edificar uns aos outros. La Biblia dice que tenemos que edificarnos los unos a los otros. Pedro fala que nós temos que edificar uns aos outros conforme os dons que havíamos recebido. Pedro dice que debemos edificarnos unos a los otros conforme a los dones que hemos recibido. Quem é que tem nos dado dons? ¿Quién nos ha dado dones? O Espírito Santo. El Espíritu Santo. Então, no momento em que nós procuramos edificar uns aos outros, Entonces, en el momento cuando buscamos edificarnos unos a otros, nós ativamos dons que Deus deu para nossas vidas. nosotros activamos dones que Dios nos dio a nuestras vidas. Nós ativamos o poder de Deus que repousa sobre nós. Activamos el poder de Dios que reposa sobre nosotros. Por exemplo, Deus me deu o dom para pregar a palavra. Por ejemplo, Dios me dio un don para predicar la palabra. Eu sou um pregador do Evangelho. Soy un predicador del Evangelio. Muito mais do que uma capacidade humana, há um poder de Deus sendo transferido aqui. Mucho más que una capacidad humana, hay un poder de Dios que está siendo transferido aquí. Muito mais do que uma inteligência humana, há uma sabedoria divina sendo transferida aqui. Mucho más que una inteligencia humana, hay una sabiduría humana que está siendo No transferida. momento que nós servimos os nossos irmãos, nós ativamos o poder de Deus sobre nossas vidas. Cuando servimos a nuestros hermanos, activamos el poder de Dios en nuestras vidas. Você está comigo aqui ou não? ¿Usted está conmigo aquí, sí o no? Aleluia.
Aleluya. Então nós observamos que Deus, Ele Entonces- quer que a sua obra avance, Observamos que Dios quiere que su obra avance, que a sua obra vá além dessa igreja local, que su obra vaya más allá de esta iglesia que local, outras congregações surjam, que surjan otras congregaciones, que novas igrejas sejam plantadas, que sean plantadas nuevas iglesias, igrejas saudáveis, maduras e comprometidas com os valores do reino. iglesias saludables, maduras y comprometidas con el reino de Dios. Então observe bem aqui. Então observe bem o que eu vou dizer. Entonces, escuche bien lo que voy a decir. Nós enviamos crianças para abrir igreja? Dígame, ¿acaso enviamos a niños para abrir iglesias? Enviamos pessoas imaturas para abrir a igreja? ¿Enviamos a personas inmaduras para abrir iglesias? Não. No. Então, quando nós ajudamos os irmãos a amadurecerem e a se tornarem líderes, Entonces, cuando ayudamos a los hermanos a madurar y a convertirse en líderes, nós ativamos o poder de Deus, activamos el poder de Dios, porque a vontade de Deus é edificar a igreja dele no mundo inteiro. porque la voluntad de Dios es edificar a su iglesia en el mundo entero. Uma igreja em cada país, Una iglesia en cada país, uma igreja em cada estado, una iglesia en cada estado, uma igreja em cada cidade, una iglesia en cada ciudad, uma igreja em cada bairro, una iglesia en cada barrio, uma igreja em cada vila, una iglesia en cada pueblo, e quem sabe uma igreja em cada casa. y quién sabe una iglesia en cada casa. Quando nós nos envolvemos com os valores do reino de Cuando Deus, nos involucramos con los valores del reino de Dios, o Espírito Santo de Deus vem com força sobre nós. el Espíritu Santo viene con fuerza sobre nosotros. Mas quando nós nos acomodamos Pero cuando nos acomodamos em nossa própria vida, en nuestra propia vida, em nosso próprio mundinho, en nuestro propio mundito, nós vamos apagando o Espírito Santo. vamos apagando al Espíritu Santo. Porque nós temos a falsa impressão Porque tenemos una falsa impresión de que ele estar avivado no Espírito de que estar avivado en el Espíritu é simplesmente quando o culto é muito empolgado. es cuando pensamos que es simplemente cuando el culto está muy bonito, muy espiritual. Avivamento significa Avivamiento significa comprometimento com Deus e com o seu propósito. compromiso con Dios y con su propósito. Gloria a Dios, aleluya. Sem querer acusar ninguém, eu não vim aqui para isso. Sin querer acusar a nadie, porque no he venido aquí para eso. Aqui nós colocamos um retrato de nós mesmos. Aquí nosotros ponemos un retrato de nosotros mismos. Faço uma pergunta para você. Hazte una pregunta a ti mismo. Até que ponto eu estou envolvido em levar os descrentes à crença? ¿Hasta qué punto yo estoy comprometido en llevar a los no creyentes a creer? Bem, eu vou te dar uma forma de você analisar isso. Mira, te voy a dar una forma para que tú analices esto. Olha ao seu redor Mira a tu alrededor e veja quantas pessoas estão sentadas aí, y mira cuántas personas están sentadas ahí. que você teve o privilégio de ganhá-las para Jesus. ¿A cuántas de ellas tuviste el privilegio de ganarlas para el Señor Jesús? Aleluya. Avivamento, Avivamiento, vida no Espírito, vida en el Espíritu, é uma paixão pelos perdidos. es una pasión por los perdidos. Nós não podemos ficar indiferentes com os perdidos. No podemos estar indiferentes con los perdidos. Eles não podem passar na nossa frente sem que a gente não faça nada. Ellos no pueden pasar delante de nosotros sin que hagamos nada. Ele não pode morar ao nosso lado sem que a gente não faça nada. Él no puede vivir a nuestro lado sin que nosotros hagamos algo. Jesus não veio edificar uma religião indiferente aos perdidos. Jesús no vino a edificar una religión indiferente a los perdidos. Então é impossível falarmos que estamos envolvidos com o Espírito se não estamos apaixonados por almas. Entonces es imposible decir que estamos involucrados con el Espíritu, si no estamos apasionados por las almas. É impossível falar que estamos cheios do Espírito e não sentimos uma paixão ardente pelos perdidos. Es imposible decir que estamos llenos del Espíritu Santo y no estar apasionados por aquellos que están perdidos.
Olhe ao seu redor Mira a tu alrededor. e veja essa igreja local. Mira esta tu iglesia local. Mira tu iglesia. Essa igreja precisa de muitas coisas para funcionar. Esta iglesia necesita de muchas cosas para funcionar. Olhe para você mesmo Mírate a ti mismo e pergunte ao seu coração y pregunta a tu corazón, o quanto você está envolvido para que estas coisas funcionem. ¿cuánto estás involucrado para que estas cosas funcionen? Aleluya. Aleluya. Parece uma mensagem dura, Parece un mensaje duro, mas não é. pero no lo es. Quando a Bíblia fala sobre uma igreja madura, uma igreja saudável, Cuando la Biblia nos habla de una iglesia madura, de una iglesia saludable, comprometida com os valores do reino, comprometida con los valores del reino, ele está falando de pessoas. está hablando de personas. Aleluya. Agora tente imaginar. Ahora trata de imaginar. A Bíblia nos ensina que Jesus, a partir da igreja local, quer alcançar o mundo. La Biblia nos enseña que Jesús, a partir de la iglesia local, quiere alcanzar al mundo. A partir da igreja local, quer edificar os crentes. A partir de la iglesia local, Él quiere edificar a los creyentes. Agora tente imaginar você se comprometendo em cooperar com o que Deus está fazendo nessa igreja local. Ahora trata de imaginar en usted buscando cooperar con lo que Jesús quiere hacer en esta iglesia Local. local. Automaticamente você vai começar a ter experiências com o Espírito Santo. Automáticamente usted va a comenzar a tener experiencias con el Espíritu Santo. Porque você entrou no centro da vontade dele. Porque usted entró en el centro de la voluntad de Dios. Você entrou dentro do sistema de operação dos céus na terra. Usted entró en el sistema de operación de los cielos aquí en la tierra. Aleluia. Aleluya. Gloria a Dios. Quem está comigo aqui, diga amém. ¿Quién está conmigo? Diga amén. Aleluya. Eu acho que essa recapitulação já está virando uma pregação, né, pastor? Esta recapitulación está haciendo ya una predicación. Nós temos que parar para pensar sobre isso. Tenemos que detenernos a pensar sobre esto. Em nenhum momento a obra do Espírito Santo foi apenas para nós nos sentirmos bem. En ningún momento la obra del Espíritu Santo fue para que solamente nos sintamos bien. Então, Entonces, veja o valor que você tem. mire el valor que usted tiene. Feche os seus olhos por Cierra favor. tus ojos un momento. Veja o valor que você tem. Mira el valor que tú tienes. Veja a importância que você tem para esse projeto chamado igreja local. Mira la importancia que tú tienes para este proyecto que es la iglesia local. Comece a ver uma multidão de almas que está aí. Comienza a ver una multitud de almas que están ahí. Comece a ver crentes edificados através da sua vida. Comienza a ver creyentes edificados a través de tu vida. Comece a ver crentes bem cuidados. Comienza a ver a creyentes bien cuidados. Já começa a ver daqui a alguns meses, alguns anos, líderes poderosos sendo levantados através da sua vida. Comienza a ver de aquí a algunos meses o algunos años a líderes poderosos que son levantados a través de tu vida. E quantas experiências extraordinárias você vai colher sobre isso. Y cuántas experiencias extraordinarias tú vas a cosechar sobre esto. Agora, Ahora, olhe bem para os meus olhos. míreme a los ojos. Qualquer coisa, Cualquier cosa, qualquer espírito, cualquier espíritu, qualquer intervenção cualquier intervención que tente anular essa verdade que eu acabei de falar para vocês, que quiera anular esta verdad que acabo de decirles, que tenta matar o potencial que você tem, que intente matar el potencial que tú tienes, isso tem que ser rejeitado. eso tiene que ser rechazado. Isso tem que ser cancelado sobre a sua vida. Eso tiene que ser cancelado sobre tu vida.
Você tem que se abrir apenas ao fogo e ao poder do Espírito Santo. Usted solamente tiene que abrirse al fuego y al poder del Espíritu Santo. Amém? Amén. Tá comigo aqui ou não? ¿Están conmigo aquí? Agora, Aleluya. observe como o Senhor Jesus Cristo Ahora, observe cómo el Señor Jesucristo e todos os demais personagens do Novo Testamento y todos los demás personajes del Nuevo Testamento enfatizaram a vida no Espírito. enfatizaron la vida en el Espíritu. Porque se o Espírito não estiver operando em nós, Si el Espíritu no está operando en nosotros, nós nunca vamos ter paixão pelas almas. nunca tendremos pasión por las almas. Automaticamente a obra não vai ser feita, Y automáticamente también la obra não vai ser no realizada. será realizada. Se nós não somos movidos pelo Espírito, Si no somos movidos por el Espíritu, então nós não vamos cuidar um dos outros. entonces no nos vamos a cuidar unos a otros. Se nós não somos movidos pelo Espírito, Si no somos movidos por el Espíritu, então nós não vamos dar tempo suficiente para as pessoas amadurecerem e se tornarem líderes ao nosso lado. no daremos tiempo para que las personas maduren y se vuelvan en líderes a nuestro lado. Em João 1:29, En Juan 1:29 ele fala a respeito de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. habla al respecto de Jesús diciendo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mas você vê em Mateus capítulo 3, versículo 11, Pero usted ve en Mateo 3:11 que João não limitou falar a respeito do ministério salvífico de Jesus. que Juan no solamente habló del ministerio de salvación de Jesús, Ele falou: ele vos batizará com o Espírito Santo e poder. él también dijo, Él les bautizará con el Espíritu Santo y con poder. E o próprio Senhor Jesus Cristo, Y el propio Señor Jesucristo ele iniciou o seu ministério inició su ministerio quando foi cheio do Espírito Santo. cuando fue lleno del Espíritu A Santo. partir de ser cheio do Espírito, ele realizou a obra de Deus. Y a partir de ser lleno del Espíritu Santo, Él realizó la obra de Dios. Ele falou isso, a mesma coisa aos seus discípulos. Él dijo lo mismo a sus discípulos. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo em Atos 2, Cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 2, eles se envolveram com Deus e a sua obra. perdón, Eles se envolveram com Deus e a sua obra. ellos se involucraron con Dios y con su obra. Todo homem que é cheio do Espírito se envolve com Deus e com a sua obra. Todo hombre que es lleno del Espíritu Santo se involucra con Dios y con su obra. E quanto mais ele se envolve com Deus e a sua obra, tanto mais ele é cheio do Espírito. Y cuanto más Él se involucra con Dios y con su obra, tanto más es lleno del Espíritu. Quando o homem se preocupa só consigo mesmo, Cuando el hombre se preocupa solo consigo mismo, só com os seus problemas, solamente con sus só problemas, com as suas dificuldades, solo con sus dificultades, ele vai morrendo. se va muriendo. Ele vai morrendo. Va muriendo. Mas quando ele encontra uma razão de viver, Pero cuando encuentra una razón para vivir, uma razão de viver que é maior do que sua própria vida, cuando encuentra una razón para vivir que es más grande que su propia uma vida, razão que é eterna, una razón que es eterna, então ele encontra vida novamente. entonces él encuentra vida nuevamente. Todos os dias quando eu me levanto, Todos los días cuando me levanto, eu tenho uma razão para viver, yo tengo una razón para vivir, porque eu tenho almas para salvar, porque tengo almas que eu salvar, tenho uma igreja para cuidar, tengo una iglesia para eu cuidar, tenho irmãos para tornar os líderes poderosos. ay, tengo hermanos a los cuales debo convertirlos en Eu líderes tenho algo poderosos. que me dá razão de estar vivo. Hay algo que me da razón para seguir vivo. Eu acordo todos os dias pela manhã empolgado com o Espírito Santo. Yo cada mañana me levanto ahí animado con el Espíritu Santo. Como que nós vamos convencer esses pecadores? Espíritu Santo, ¿cómo vamos a convencer a estos pecadores? Espírito Santo, em que área que nós vamos edificar a igreja hoje? Espíritu Santo, ¿en qué área vamos a edificar a la iglesia hoy? Espírito Santo, quais são os líderes que nós vamos levantar para essa próxima geração? Espíritu Santo, ¿cuáles son los líderes que vamos a levantar para esta generación? Agora sim eu levanto todos os dias de manhã, Pero si me levanto cada día por la e a mañana minha única preocupação é resolver a minha própria vida. y mi única preocupación es resolver mi propia vida, Se a minha única preocupação é se envolver com o meu próprio mundo, si mi única preocupación es involucrarme con mi propio mundo, eu vou morrendo e morrendo e morrendo cada vez mais. voy muriendo, muriendo y muriendo cada vez más. Eu estou aqui para ativar os dons de Deus sobre a sua vida. Yo estoy aquí para activar los dones de Dios sobre tu Eu vida. estou aqui para ativar o poder do Espírito Santo que
está dentro de você. Yo estoy aquí para activar el poder del Espíritu Santo que está dentro de ti. Eu estou aqui para mostrar que os céus têm uma expectativa a respeito da sua vida. Estoy aquí para mostrarte que los cielos tienen una expectativa respecto de ti aquí en esta tierra. Aleluya. Oh, aleluya. Mas eu sei que existem muitas questões aí que precisam ser vencidas. Pero también sé que existen muchas preguntas que tienen que ser vencidas, cuestiones que tienen que ser vencidas. Voltemos para Atos 2 novamente. Volvamos a Hechos 2 nuevamente. E uma das primeiras questões Una de las primeras cuestiones diz respeito a nós mesmos. dice respecto de nosotros mismos. Como o diabo usa a nós mesmos para atacar a nós mesmos. ¿Cuánto el diablo nos usa a nosotros mismos para atacarnos a nosotros mismos? Tente imaginar Pedro. Mira, imagina un momento a Pedro. A Bíblia fala em Atos 2, 14 e 15 que Pedro se colocou em pé para defender o que estava acontecendo ali. La Biblia nos dice que en Hechos 2 que Pedro se levantó para defender lo que estaba sucediendo. Imagina se Pedro ficasse olhando para a vida dele lá atrás. Imagínate tú si Pedro se hubiese puesto a mirar su vida que había vivido él poco tiempo atrás. Eu não. Yo no. Eu neguei Jesus. Yo negué a Jesús. Eu neguei a fé. Yo negué la fe. Ele nunca iria se posicionar para ser um obreiro. Nunca se hubiera colocado en pie para ser un obrero. Deixa eu falar uma coisa para você. Déjame decirte una cosa. Essa exigência que você tem de perfeição de você mesmo, tem resolvido a sua vida? Esa exigencia de perfección de tu propia vida, ¿ha resuelto algo en tu propia vida? Fala a verdade. Dime la verdad. Você está 50 anos na igreja, Estás 50 años en la iglesia, cobrando de você uma perfeição que você nunca consegue ter. exigiéndote de ti mismo una perfección que nunca consigues, nunca logras alcanzar. Você percebe que é um engano? ¿Te das cuenta que es una mentira? Eu não estou falando sobre andar em pecado aqui. No estoy hablando sobre andar en pecado. Eu não estou falando aqui em você ser um carnal. Yo no estoy diciendo que seas un carnal. Eu estou falando para você parar de olhar para a sua limitação. Estoy diciéndote que dejes de mirar tu propia limitación. Pare de olhar para você mesmo. Deja de mirarte a ti mismo. Pare de olhar a sua incapacidade. Deja de ver tu incapacidad. Deus não escolheu os homens nobres. Perdón. Deus não escolheu os homens nobres. Dios no escogió a hombres De nobles, famílias reais. de familias reales. Deus escolheu os que não são. Dios escogió a los que no son. Deus escolheu os loucos. Dios escogió a los locos. Isso significa você e eu. Eso significa a ti y a mí. Pare de olhar para você mesmo. Deja de mirarte a ti mismo E acredite no poder de Deus que está em você. y cree en el poder de Dios que está en ti. Esse homem que havia errado e falhado agora estava em pé. Ese hombre Pedro que había errado, que había fallado, ahora está en Por pie. que ele está em pé? ¿Por qué está en pie? Porque está olhando para si mesmo? Não. ¿Porque acaso se está mirando a sí mismo? No. Mas ele está defendendo a obra do Espírito Santo. Él está ahora defendiendo la obra del Espíritu Ele está Santo. defendendo o poder de Deus que está sobre Él ele. está defendiendo el poder de Dios que está sobre él. Esse mundo está clamando por homens cheios do Espírito Santo. Este hombre está clamando por hombres llenos del Espíritu Santo. E a resposta é você e eu. Y la respuesta es tú y yo. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Ah, pastor, o que eu vou fazer? Pastor, ¿qué voy a hacer? Ele faz igual Pedro. Haz lo que hizo Pedro. Ele ficou em pé e começou a falar. Él se puso en pie y comenzó a hablar. É mais simples do que você possa imaginar? É mais simples do que você possa imaginar? Es algo más simple de lo que tú puedes imaginar. E aqui eu quero tocar num assunto. Y aquí quiero tocar un tema.
Tudo que nós vemos aqui no século 21, Todo lo que vemos aquí en el siglo XXI, a obra de Deus espalhada no mundo inteiro, la obra de Dios esparcida por todo el mundo. América do Sul, América del Sur, América Central, América Central, Caribe, en el Caribe, a América do Norte, América del Norte, a Europa, Europa, a Ásia, Asia, Oceania, Oceanía, todos os lugares do mundo, todos los lugares del mundo. onde o Evangelho já chegou, Ahí donde el Evangelio ya llegó, começou numa casa. comenzó en una casa. Eu tive lá naquela casa. Yo estuve en esa casa. É uma casa um pouquinho maior do que essa plataforma. Es una casa un poquito más grande que esta plataforma. E o que estava acontecendo ali eram as coisas mais simples que alguém poderia fazer. Y lo que pasaba ahí eran las cosas más simples que alguien podría hacer. Eles estavam reunidos, Estaban reunidos, orando, fazendo coisas simples. haciendo cosas Ei, meu simples. irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Déjame decirte una cosa, hermano. Não pense que a obra de Deus é feita por grandes espetáculos. No pienses que la obra de Dios se realiza con grandes Não espectáculos. pense que a obra de Deus é feita por pessoas muito importantes. No pienses que la obra de Dios se hace con personas muy A importantes. obra de Deus é feita de forma simples, La obra de Dios se hace de manera por simple, pessoas simples. con personas simples. Quando Deus me chamou para o ministério, Cuando Dios me llamó al ministerio, eu não sabia muita coisa da vida. yo no sabía muchas cosas de esta vida. Eu fui um homem muito sofrido nessa terra. Yo fui un hombre muy sufrido en esta E tierra. era impossível ser levantado para o ministério. Y era imposible que yo fuese levantado para el Quando ministerio. o profeta disse que eu ia andar de avião para os 4 cantos da terra pregando o evangelho, Cuando un profeta dijo que yo iría por avión a todos los 4 cantos de la tierra eu achei predicando el aquilo evangelio, impossível. yo creía que eso era imposible. Eu não conseguia sair nem do meu bairro para ir para outro bairro. Yo no podía salir de mi barrio para ir a otro barrio. Mas uma coisa eu fiz. Pero hice una cosa. Uma coisa eu fiz. Una cosa hice. Aquela palavra não passou de mim. Eu me agarrei naquela palavra. Esa palabra yo no la dejé pasar. Eu Yo falei, vai agarré. ser como Deus disse. Yo dije, va a ser tal como Dios ha dicho. Aleluia. Aleluya. E hoje eu já tenho viajado o mundo inteiro pregando o evangelho. Y hoy ya he viajado por todo el mundo predicando el evangelio. Eu sei da minha limitação, Yo conozco mi limitación, mas eu também conheço o poder de Deus que está dentro de mim. pero también conozco el poder de Dios que está dentro Eu de sei mí. da minha incapacidade, Yo sé que mi mas incapacidad, eu conheço o poder do alto que está sobre a minha vida. pero conozco el poder de lo alto que está en mi vida. E não há nome maior do que esse nome que está sobre mim. Y no hay nombre más grande que el nombre que está Não sobre há nome mí. mais poderoso do que o nome que eu sirvo. No hay nombre más poderoso que el nombre al Não cual há yo poder sirvo. mais poderoso do que o poder do nome de Jesus. No hay poder más poderoso que el poder del nombre de Jesús. E Jesus está só esperando você acreditar no seu chamado. Y Jesús solamente espera que usted crea en su llamado. Aleluya. Alabado sea el Señor. Pensa numa coisa simples de fazer. Piensa en algo simple por hacer. Por exemplo, Por ejemplo, peruano gosta de comer, eu já percebi isso. al peruano le gusta de comer. Ya me di cuenta de eso. Chame os seus vizinhos para comer em casa. Llama a tus vecinos a comer en casa. Ai, pastor, eu não tenho dom. Oh, pastor, no tengo el don. Meu irmão, se você não sabe nem cozinhar, você então merece morrer. Se não consegue nem cozinhar, fazer uma comida, então o que está fazendo nessa vida? No entendí, pastor. Si no, de nuevo, pastor. Eu vou fazer outra frase. Ok? Convide o seu vizinho. Invita a tu vecino. E você não sabe fazer uma comida simples? ¿Usted no sabe hacer una comida sencilla? Quem sabe aqui, diga amém. ¿Quién sabe hacer algo sencillo? Diga amén. Pronto, você já pode servir a Deus. Listo. Con eso usted ya puede servir a Dios. Ah, pastor, isso não é bíblico. Oh, pastor, pero eso no es bíblico. Ah, não é bíblico. Ah, no es bíblico. Não, é que a religião nunca te ensinou isso. No, lo que pasa es que la religión nunca te enseñó eso. A Bíblia fala que Mateus se converteu. La Biblia nos dice que Mateo se convirtió.
Mas Mateus não era um pregador, Pero Mateo no era un predicador, mas ele tinha muitos amigos. pero sí tenía muchos amigos. Você sabe o que ele fez? ¿Saben lo que hizo? Ele convidou os amigos todos dele Él invitó a todos sus amigos, e fez um ceviche hizo un ceviche e convidou um bom pregador. e invitó a un buen predicador. Sabe qual foi o pregador daquela noite? ¿Sabe quién fue el predicador esa noche? Convidou Jesus. Invitó a Jesús. Tinha uns homens na Bíblia. Tinha uns homens na Bíblia Había unos hombres en la Biblia que eles sabiam evangelizar. que sabían evangelizar. Eu chamo isso de Operação Natanael. Yo lo llamo a eso Operación Natanael. Eles chegaram para Natanael e falaram assim: Natanael, Ellos llegaron a Natanael y le dijeron así: Natanael. oh, você tem que ver, Natanael. Le dijeron: Natanael, tienes que venir a ver, Natanael. Uau, você tem que ver, nós encontramos o Messias. Le dijeron así: Natanael, hemos encontrado al Mesías. Aí eles foram criando curiosidade em Natanael. Entonces fueron creando una curiosidad en Natanael. Aí Natanael, quando estava muito curioso, Y entonces cuando Natanael estaba muy curioso, deixa eu fazer uma pergunta: os peruanos são curiosos? yo les hago una pregunta: ¿los peruanos también son curiosos? Aí quando Natanael estava muito curioso, Ahí cuando Natanael estaba muy curioso, ele pegou e falou assim: você quer mesmo descobrir? entonces le dijeron: ¿tú quieres realmente descubrir? Vem ver. Ven y mira, ven a ver. O evangelho é simples. El evangelio es simple. Jesus Jesús sentava com um homem chamado Nicodemos se sentó con un hombre llamado Nicodemo. e eles batiam papo e conversavam. Ellos charlaban, conversaban, E quando de repente y de repente a palavra entró la palabra: importa nascer de novo. es necesario nacer de nuevo. Aleluya. Sabe qual que é Gloria o al nosso Señor. grande problema? ¿Saben cuál es nuestro grande problema? Nós achamos que o agir do Espírito Santo precisa de uma estrutura bonita como essa. A veces creemos que el actuar del Espíritu Santo necesita de una estructura así bonita como esta. Precisa de banda e de pregador famoso. ¿Quién necesita de banda, de un predicador famoso? Eu não estou desprezando isso, irmão. Yo no estoy despreciando esto, hermano. Eu só estou te falando que você não pode limitar o seu dom e o seu chamado a isso. Lo único que estoy diciendo es que no puedes limitar tu don y tu llamado. Aleluya. A tua casa Tu casa pode servir para um grande avivamento. puede servir para un grande avivamiento. Deixa eu contar a minha experiência. Déjame contarte mi experiencia. Logo no começo do meu ministério, Cuando comencé mi ministerio, eu tinha 5 ovelhas. yo tenía 5 ovejas. 5. 5. Uma ovelha Una oveja sofria de Alzheimer. sufría de Alzheimer. Então, Então, todas as vezes que eu chegava lá no culto, Entonces, todas las veces que yo llegaba al culto, a paz do Senhor, paz del Señor, ele olhava para mim. Él me miraba. Quem é você? ¿Quién eres tú? Eu sou o seu pastor. Ah, pastor, seja bem-vindo. Yo le decía: yo soy tu pastor. Y él respondía: ah, pastor, sea bienvenido. E aí eu pregava e pregava para ela. Y ahí yo predicaba y predicaba para ella. Aí na hora de ir embora, A la hora de irnos, a paz do Senhor, dona Odete. la paz del Señor, doña Odette. Quem é você? ¿Quién eres tú? Eu sou o pastor, dona Odete, que preguei para a senhora hoje. Yo soy el pastor, doña Odette. Yo te prediqué ahora. Oh, pastor, obrigado pela palavra. Oh, pastor, gracias por la palabra. E na semana seguinte era a mesma coisa, na outra semana era a mesma coisa. La semana siguiente era lo mismo y la siguiente era lo mismo. Ah. A outra ovelha, La otra oveja ela era uma feminista. era una feminista. E ela odiava a Deus. Y ella odiaba a Dios. Odiava a Deus. Odiaba a Dios.
E eu falei, mas por que você odeia tanto a Deus? Yo le dije, ¿por qué odias tanto a Dios? Falei assim, Deus é machista. Me dijo así, Dios es machista. Eu falei, mas por quê? ¿Pero por qué? Ele falou, ele só criou anjo, não criou anja. É verdade. Disculpe. Não é brincadeira. Porque solo creó ángeles y no creó ángelas. E Paulo então, ela diz assim, Paulo, eu odeio Paulo. Y dijo, yo odio a Pablo, Porque Paulo é o mensageiro de Deus. porque Pablo es mensajero de Dios. E ele manda as mulheres calarem a boca. Y ella manda que las mujeres se callen la boca. E eu preguei para aquela mulher e fui tendo paciência com ela. Yo le prediqué a esta mujer, fui teniendo paciencia con ella. E hoje ela é uma das minhas melhores intercessoras. Y hoy día ella es una de mis mejores intercesoras. E aquela obra foi crescendo. Y esa obra fue creciendo. E chegou uma missionária lá para me ajudar. Y llegó una misionera a ayudarme. Aleluia! Aleluya. Só que naquela época eu era solteiro. Solo que en esa época yo era soltero. Chegou uma hora que eu fiquei desconfiado. Llegó una hora que yo estuve ya medio desconfiado. Eu não sabia se aquela missionária estava interessada em Deus ou em mim. Yo no sabía si esa misionera estaba interesada en Dios o en mí. Oh, Deus! Oh Dios. E eu comecei a pregar o evangelho naquele lugar. Y comencé a predicar el evangelio en ese lugar. As pessoas eram muito pobres, Las personas eran muy pobres, mas muito pobres. pero muy pobres. Mas a obra começou a crescer. Pero la obra comenzó a E crecer. cresceu. Creció E não coube mais. y ya no alcanzó E más. arrumamos outro salão. Tuvimos que buscar otro E salón. pegamos outro salão. Otro E salón. depois fomos para outros estados. Y fuimos a otros E estados, depois fomos para outros países. otros países. E hoje nós estamos fazendo a obra de Deus em várias partes do mundo. Y ahora estamos haciendo la obra de Dios en varias partes del mundo. Meu irmão, a obra de Deus é feita de forma simples, 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 por Aleluia. pessoas simples como você e eu. Hermano, la obra de Dios se echa de manera simple, 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 por personas simples, simples como usted y como yo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Essa é a primeira coisa que a gente precisa tirar do nosso coração. Esto es lo primero que uno tiene que sacar del corazón. A segunda La coisa segunda. importante que vai nos ajudar a fazer a obra de La Deus segunda cosa importante que nos va a ayudar a hacer la obra de Dios é nós edificarmos uma igreja es edificar una iglesia que nos edifica. que nos edifica. Opa, como que é isso, pastor? ¿Qué pasa con eso, pastor? Edificar uma igreja Edificar una iglesia que nos edifica. que nos edifica. Abra Atos capítulo 2. Abre en Hechos capítulo 2. Eu estou pregando sobre Atos capítulo 2 desde sexta-feira. Estoy predicando sobre Hechos capítulo 2 desde el día viernes. Atos capítulo 2, a partir do versículo 47. Hechos 2 a partir del versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Olha só, Mira, deixa aberto, pastor. deja abierto, pastor. Olha essa igreja linda. Mira esta iglesia linda. Deus estava acrescentando pessoas todos os dias. Dios estaba aumentando, añadiendo cada día. Agora, essas pessoas, elas edificaram uma igreja muito linda. Esas personas edificaron una iglesia muy linda. Vamos ver o versículo 42 em diante. Vamos a ver a partir del versículo 42 en adelante. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vocês estão vendo aqui? ¿Están viendo esto aquí? A igreja La iglesia construiu, construyó, edificou edificó uma igreja una iglesia que edificava que edificaba a cada um deles. a cada uno de ellos. Então, o versículo 47 fala que individualmente eles estavam sendo salvos. El versículo 47 nos dice que individualmente ellos estaban siendo salvados. Agora, esses indivíduos resolveram ser igreja. Ahora, estos individuos decidieron ser iglesia. Pega na mão do seu irmão, segura a mão dele aí. Toma la mano de tu hermano.
Agarra la mano de tu hermano. Agarra ele aí. Toma la mano de tu hermano. Aqui. Olha bem para os olhos. Escolhe um homem e uma mulher aí. Escolhe um que está ao seu lado aí. Un hombre tome una mujer y un hermano a otro Escolhe alguém que está hermano. ao seu lado. Olha bem nos olhos dele aí. Mira bien a los ojos de ese hermano. Olha aqui. Así. Diga assim. Dile así. Irmão, Hermano, parabéns. felicitaciones. Porque você é salvo. Porque tú eres salvo. Aleluia. Aleluya. Não, vamos de novo. Tem que ter a alegria da salvação. A alegria da salvação. Con alegría de la salvación. Amén. Irmão, Hermano, parabéns. felicitaciones. Você é salvo. Tú eres salvo. Agora, irmão, Ahora, hermano, nós somos salvos somos salvos para construirmos, para construir, edificarmos edificar uma igreja una iglesia abençoada. bendecida. Aleluya. Gloria a Dios. Es verdad. Aleluya. Você vai querer só viver a vida de salvo? Você só quer viver a vida de salvo? ¿Tú solamente quieres vivir la vida de salvo Ou quer ser o edificador de uma igreja saudável? o quieres ser el edificador de una iglesia saludable? Você só quer ser salvo? ¿Solo quieres ser salvo Ou quer edificar uma igreja madura? o quieres edificar una iglesia madura? Você só quer ser salvo? ¿Quieres ser salvo Ou quer edificar uma igreja que vive e proclama os valores do o reino? quieres edificar una iglesia que vive y proclama los valores del reino? Não solta a mão dele não. No sueltes tu Não solta mano. não, não solta não. No sueltes la mano. Olha assim para ele e diga: saiba disso. Ahora dile así, sepa esto. Tá muito fraco. Está muy suave. Sabe esto. A ver, ¿cómo? A igreja que temos La iglesia que tenemos é a igreja que edificamos. es la iglesia que edificamos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Então, se nós quisermos servir a obra de Deus, Entonces, si queremos servir a la obra de Dios no poder do Espírito Santo, en el poder del Espíritu Santo, nós vencemos as nossas fraquezas. vencemos nuestras debilidades. No poder do Espírito Santo, En el poder del Espíritu Santo, nós edificamos uma igreja edificamos una iglesia que vai nos proteger, que nos va a proteger, que vai nos amar, que nos va a amar, uma igreja que vai nos edificar, una iglesia que nos va a edificar, uma igreja que temos prazer de fazer parte dela. una iglesia en la cual tenemos el placer de ser parte de ella. Olha o que o texto diz. Mira lo que dice el texto. E eles perseveravam na doutrina dos Y apóstolos. ellos perseveraban en la doctrina de los Tenta apóstoles. imaginar uma igreja gostosa, Mira una iglesia tan bonita, uma igreja saudável, una iglesia saludable, uma doutrina saudável, una doctrina saludable, uma palavra boa. una buena palabra. Eles estavam edificando isso no Senhor. Ellos estaban edificando esto en el Señor. Olha aqui, e eles Y ellos comiam comían ceviches. ceviches. Olha que coisa gostosa. ¡Qué cosa tan rica! Nós nos reunimos em nossas casas. Nos reunimos en nuestras casas. E olha, o tanto de ceviche que vocês têm aqui. Y mire, con tantos ceviches que tienen ustedes, Cada pode levar um do tipo diferente, que vai ser uma maravilha. cada uno puede llevar un tipo diferente de ceviche que va a ser una maravilla. Vai fazer fila para os ímpios quererem entrar naquela casa. Va a haber una fila de impíos queriendo entrar en esa casa. Era uma igreja comum, mas gostosa. Era una iglesia común, pero daba gusto estar en ella. Eles partiam o pão, irmão. Ellos compartían el pan, hermanos. Era uma igreja família, uma igreja que se importava, era uma igreja que se amava. Era una iglesia familia, una iglesia en la cual que se importaba con los demás, una iglesia que se amaba. Aleluya. Aleluya. Oh, olha que igreja linda. Mira qué iglesia tan linda. Era uma igreja que andava no temor do Senhor. Era una iglesia que andaba en el temor del Señor. Havia respeito. Había respeto. Havia respeito. Había respeto Por Deus, por sua obra, pelas pessoas. por Dios, por su obra, por las personas. Aleluia. Aleluya. E uma igreja assim Y una iglesia así sempre vai ter manifestação de poder. siempre va a tener una manifestación de poder. Diga comigo, a igreja que temos Di conmigo, repite conmigo. La iglesia que tenemos
É a igreja que edificamos. es la iglesia que edificamos. Deixa eu fazer algo aqui. Déjame hacer algo aquí. Põe as suas duas mãos na sua cabeça aí. Pon tus dos manos en tu cabeza. Así. Eu estou de olho em você. Se você é um crente obediente ou não. Yo te estoy mirando si eres un creyente obediente o no. Ó, estou de olho em você ali, ó. No, te estoy mirando. Ó, Oh, tô vendo alguns aí que não colocaram a mão, né? voy viendo algunos que no Você pusieron la também, mano. Carlos, agora, não é para tocar não. Está bien, Carlos, no es para tocar ahora. Ah. Ah, ah. Diga assim comigo, em nome de Jesus. Repite conmigo, en nombre de Jesús, Eu jogo fora yo echo fuera uma mentalidade consumidora una mentalidad consumidora e eu me aproprio y me apropio de uma mentalidade de una mentalidad que empreende para o reino de Deus. que emprende para el reino de Dios. Chega-se agora assim, para trás de mim. Faz assim, para trás de mim. De atrás de mí, detrás de mí, Joga para trás assim, para trás de mim. atrás de mí. E quem não jogou fora ficou com tudo aí. Vamos lá. Assim, para trás de mim. Mete para atrás de mí. Toda frieza Toda frialdad e que venha sobre mim y que venga sobre mí a consciência la conciencia da presença de la presencia e do poder y del poder do Espírito Santo. del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amém. Amén. Aleluya. Gloria a O que Dios. nós descobrimos aqui? ¿Qué es lo que descubrimos aquí? De que essa igreja, Que esta iglesia, agora de pessoas salvas, ahora de personas salvas, de pessoas que venceram seus próprios medos e temores, de personas que vencieron sus miedos y temores, uma igreja que se edificou para fazer a obra de Deus, una iglesia que se edificó para hacer la obra de Dios, agora está se espalhando por todos os lugares. ahora se está esparciendo por todos los lugares. Qual o dom que você tem? ¿Cuál es el don que tú tienes? Eu vou terminar aqui. Qual o dom que você tem? Estoy terminando. ¿Cuál es el don que tú tienes? Quando Elias chegou lá na casa da viúva, Cuando Elías llegó a la casa de la viuda, você lembra o que ela disse? ¿recuerdas lo que ella le dijo? Eu só tenho um pouquinho de farinha. Le dijo así, yo solamente tengo un poco de harina. Você percebeu o desprezo que aquela mulher teve? ¿Usted se da cuenta del desprecio que esa mujer tenía? Mas a partir daquele pouquinho, Pero a partir de ese poquito, Deus multiplicou a farinha. Dios multiplicó la harina. Não despreze o pouco que você tem. No desprecies lo poco que tú tienes. Você lembra quando Eliseu chegou na casa da viúva? ¿Usted recuerda cuando Eliseo llegó a la casa de la viuda? O que você tem? ¿Qué es lo que tú tienes? Eu só tenho um pouquinho de azeite. Solo tengo un poquito de aceite. Você lembra o que aconteceu? ¿Recuerda lo que pasó? Aquele pouquinho de azeite Aquel poquito de aceite se multiplicou. se multiplicó. Ela vendeu o azeite e pagou a sua dívida. Ella vendió el aceite y pagó su deuda. E ela viveu do resto. Y ella vivió de lo que sobró. Você lembra o que Deus falou para Moisés? ¿Recuerdas lo que Dios habló a Moisés? O que você tem? ¿Qué tienes? Só um pedaço de pau? Ah, un pedazo de palo. Um cajado na mão? Un callado en la mano. Por intermédio daquele cajado, Y por intermedio de esa vara, Deus libertou a nação de Israel do cativeiro. Dios liberó a la nación de Israel del cautiverio. Você lembra naquele deserto onde tinham muitas pessoas com fome? Usted recuerda que en ese desierto había muchas personas con hambre. E eles falaram, nós só temos alguns pãezinhos e alguns peixinhos. Ellos dijeron así, pero solo tenemos unos pececitos y unos pancitos. Você vê o que Jesus fez ali? ¿Usted vio lo que Jesús hizo ahí? Mais de 5.000 pessoas alimentaram-se. Se alimentaron más de 5.000 personas. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Y todavía sobraron 12 cestas llenas.
até quando você vai desprezar o que você tem na mão? ¿Hasta cuándo vas a despreciar lo que tú tienes en la mano? Até quando você não vai colocar isso a serviço do reino de Deus? ¿Hasta cuándo no vas a poner todo eso al servicio del reino de Dios? Você lembra aquela mulher na casa de Naamã? Recuerda de aquella mujer que estaba en la casa de Naamán. Tadinha daquela menina, nem nome ela tinha. Pobrecita de esa niña, no tenía ni siquiera nombre. Você sabe qual que é o nome dela? ¿Sabes cuál era el nombre de ella? Eu não sei. Yo no sé. A Bíblia não fala. La Biblia no lo dice. A única coisa que a Bíblia diz La única cosa que dice la Biblia, que ela era uma escrava de guerra. que ella era una esclava o prisionera de guerra. Mas aquela menina, Pero esa niña, ela não olhou a sua condição, ella no vio su condición. mas ela viu a possibilidade de servir a Deus ali. Ella vio la posibilidad de servir a Dios. Gloria a Dios. Você percebe que esse desprezo não vem de Deus? ¿Te das cuenta que ese desprecio no viene de Dios? Você percebe que esse autodesprezo atrapalha a obra do Espírito Santo? ¿Usted se da cuenta de que ese autodesprecio estorba la obra del Espíritu Santo? No dia que você acreditar de verdade no poder que está dentro de você, El día en que usted crea de verdad en el poder que está dentro de usted, você vai fazer a diferença no seu trabalho. usted hará una diferencia en su trabajo. Você vai fazer a diferença na sua casa. Usted hará una diferencia en su Você casa, vai fazer a diferença no seu bairro. en su barrio. Você vai fazer a diferença onde Deus te colocar para fazer a obra. Usted hará algo diferente en el lugar donde Dios te ponga para hacer su obra. Hoje Hoy começa uma nova história na sua vida. comienza una nueva historia en tu vida. Hoje começa uma nova história no seu ministério. Hoy día comienza una nueva historia en tu ministerio. Hoje começa uma nova história na sua caminhada. Hoy día comienza una nueva historia en tu caminata. Uma paixão por Deus. Una pasión por Uma Dios. paixão pela obra de Una Deus. pasión por la obra de Dios. Uma paixão em servir ao Senhor. Una pasión en servir al Señor. Cheio do Espírito. Lleno del Espíritu. Cheio dos dons. Lleno de los dones. Cheio da graça. Lleno de gracia. A próxima vez que eu vier aqui, La próxima vez que venga aquí, essa igreja vai estar maior. esta iglesia será más grande. Essa igreja vai estar mais ungida. Esta iglesia estará más ungida. Haverá mais dons manifestados aqui. Habrá más dones manifestándose aquí. Essa igreja estará influenciando ainda mais a sociedade. Esta iglesia estará influyendo más en la sociedad. Sabe por que eu estou falando isso? ¿Sabes por qué estoy diciendo esto? Porque os jovens vão se levantar. Porque los jóvenes se van a As levantar. mulheres vão se levantar. Las mujeres se van a levantar. Os homens vão se levantar. Los hombres se van a Os levantar. casais vão se levantar. Los matrimonios se van a levantar. Essa igreja vai se levantar. Esta iglesia se va a E o levantar. Espírito do Senhor vai fazer algo extraordinário. Y el Espíritu del Señor va a hacer algo extraordinario. Alguém está comigo aqui? Pode dar um amém? ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Puede decir amén? Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluia. Oh, aleluya. Nós vamos fazer duas coisas agora. Vamos a hacer dos cosas ahora. A primeira nós vamos fazer sentados mesmo. La primera la haremos aquí sentados. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Yo quisiera que tú cierres tus ojos. Por favor, faça isso. Por favor, haz esto. Eu gostaria que você começasse a pedir perdão ao Senhor Yo quiero que tú comiences a pedir perdón al Señor por todo esse autodesprezo. por todo ese autodesprecio. É só um pouquinho de farinha, Jesus. Oh, Jesús, es solo un poquito de harina. Senhor Jesus, é só um pouquinho de azeite. Señor Jesús, soy un poquito de aceite. Senhor Jesus, é só um pedaço de pau. Oh, Jesús, soy un pedazo de palo. O que são alguns peixinhos e alguns pãezinhos para essa multidão? ¿Qué son unos pececitos y unos pancitos para esta multitud? Peça perdão Pide perdón pelo desprezo que você teve do seu dom, por el desprecio que tuviste del don, pelo desprezo da sua capacidade em Deus, por haber despreciado tu capacidad, por ter desprezado os dons. por haber despreciado los dones.
Peça perdão ao Senhor. Pide perdón al Señor. Fala, Deus, me perdoe. Dile así: Señor, perdóname. Porque eu sempre me autocensurei. Porque siempre me autocensuré. Porque eu sempre me autodesprezei. Porque siempre me autodesprecié. Eu nunca imaginei que eu poderia fazer alguma coisa significante para o Senhor. Nunca imaginé que podría hacer algo significativo para ti, Señor. Mas eu estou me arrependendo. Pero me arrepiento. Eu me arrependo. Yo me arrepiento. Eu me arrependo. Yo me arrepiento. Porque eu sei que isso não é verdade. Porque eso no es verdad. Isso não vem do Senhor para a minha vida. Esto no viene de ti, Señor, Isso é para uma mi vida. opressão que está matando as minhas habilidades. Es una opresión que está matando mis habilidades. Isso é uma opressão que está matando os meus dons. Es una opresión que está matando mis dones. E eu não posso permitir isso continuar operando na minha vida. Y no puedo permitir que eso siga operando en mi vida. Eu rejeito esses pensamentos. Rechazo esos pensamientos. Eu rejeito esses sentimentos de fracasso. Rechazo esos sentimientos de fracaso. Eu declaro que isso não vem de Deus. Declaro que eso no viene de Dios. Esse espírito de medo Ese espíritu de miedo não faz parte da minha vida. no forma parte de mi vida. Deus não me deu espírito de medo e de covardia. Dios no me dio espíritu de miedo ni de cobardía. Deus me deu espírito de poder. Dios me dio espíritu de poder. O medo não faz parte mais da minha vida. El miedo no hace parte más de mi vida. Eu tenho a ousadia do Senhor sobre mim. Yo tengo la osadía de Dios O sobre espírito mí. do Senhor Deus está sobre mim. El espíritu del Señor está sobre mí. Para que eu faça a obra do Senhor nessa terra. Para que haga la obra del Señor en esta tierra. Por minha vida, almas vão ser salvas. A través de mi vida, almas van a ser salvadas. Através da minha vida, a igreja vai ser edificada. A través de mi vida, la iglesia va a ser edificada. Líderes serão levantados poderosamente. Líderes serán levantados poderosamente. Em nome de Jesus Cristo. En nombre de Jesucristo. Espírito contrário à vontade de Deus saia da minha vida. Espíritu contrario a la voluntad de Dios, sal de mi vida. Ore, ore, ore. Ore, ora en este Ore, momento. ore, chore diante do Ora Senhor. y llora delante del Señor. Chore diante do teu Senhor. Llora delante de tu Señor. Jogue fora e diga: Deus, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não aceito mais. Dile delante del Señor: no quiero más, no lo acepto más. Eu tenho uma palavra de conhecimento aqui. Tengo una palabra de conocimiento. Tem algumas pessoas que erraram e falharam. Hay personas que erraron y fallaron, Mas o Senhor já te perdoou. pero el Señor ya te perdonó. O problema é que você não está se perdoando. El problema está en que tú no te estás Vocês perdonando. têm carregado uma culpa sobre a sua vida. Has cargado una culpa sobre tu A vida. culpa não é um problema de Deus. La culpa no es un problema de Dios. Você que tem que resolver a culpa. Tú tienes que solucionar la Você culpa. tem que jogar fora essa culpa. Tienes que echar fuera esa culpa. Essa culpa está te matando. Esa culpa te está matando. Essa culpa está roubando os seus dons. Esta culpa está robando tus dones. Essa culpa está matando a vida de Deus dentro de você. Esa culpa está matando la vida de Dios dentro de ti. Não aceite mais essa culpa. No aceptes más esa culpa. Pecado perdoado é pecado perdoado. Pecado perdonado es pecado perdonado. Se você confessou os seus pecados e os deixou, Si tú confesaste tus pecados y los dejaste, você achou misericórdia diante do Senhor. has hallado misericordia Seja delante del como Señor. Pedro. Sea como Pedro. Se propõe em colocar-se em pé Decídete a ponerte en pie e diga: eu vou fazer a obra de Deus. y di así: yo voy a hacer la obra de Dios. Eu vou tomar esse privilégio sobre a minha vida. Perdón. Eu vou tomar esse privilégio sobre a minha vida. Voy a tomar este privilegio en mi vida E vou honrar ao Senhor. y voy a honrar al Señor. Aleluya. Espírito Santo, Espíritu Santo, traga esse arrependimento ao coração. cabe este arrepentimiento en el corazón. Tire esse autodesprezo do coração dos meus irmãos. El autodesprecio del corazón de los hermanos. Que eles se enxerguem como instrumentos do Senhor. Que ellos se vean como instrumentos del Señor. Nós vamos fazer uma segunda coisa agora. Y ahora vamos a hacer una segunda cosa. Ahora, Você vai pensar num talento que você tem. usted piense en el talento que usted tiene. Se você sabe cantar, Sabe cantar, sabe pregar, sabes predicar, sabe ensinar, sabes enseñar,
sabe conversar com alguém, sabes conversar con alguien, sabe cozinhar, sabes cocinar, alguma coisa que você sabe fazer. algo que tú sabes hacer. Pensou aí? ¿Ya pensaste? ¿Has pensado? Aleluya. Eu gostaria que você agora, como aquele menino. Eu gostaria que você fizesse como aquele menino. Yo quiero que tú hagas como aquel niño. Traga esses pãezinhos, esses peixinhos para o Senhor. Trae esos pancitos y esos pececitos al Señor. Faça como aquela mulher. Haz como aquella mujer. Faça um bolinho pequenininho. Haz un quequito pequeño. Faça como aquela mulher. Pega um pouquinho de azeite Haz como esa mujer. Toma ese poquito de aceite e vai fazendo multiplicá-lo. y anda haciendo multiplicarlo. Pegue o que você tem nas suas mãos. Toma lo que tienes en tus manos. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Yo quiero que tú salgas de tu lugar y vengas aquí adelante Oferecer ao Senhor. y le ofrezcas al Señor. Deus, isso é o que eu tenho para te servir. Dile así: Dios, esto es lo que yo tengo para servirte. Isso que eu tenho para levar os descrentes à crença. Esto es lo que yo tengo para llevar a los no creyentes a la fe. Isso que eu tenho para oferecer ao Senhor. Esto es lo que tengo para ofrecerte, Señor. Para levar os crentes à maturidade. Para llevar a los creyentes a la madurez. Isso que eu tenho para o Senhor. Esto es lo que yo tengo para ti, Señor. Para ajudar os líderes a serem levantados. Para ayudar a que los líderes sean levantados. Se você parece que não tem nada, Si parece que usted no tiene nada, você tem a sua vida. tú tienes tu vida. Então traga pelo menos a sua vida aqui para frente. Entonces trae tu vida aquí adelante. Aleluya. Pueden venir, hermanos. Los que están, Dios está hablando con ustedes. Pueden venir. Allá en la galería también, si lo desean. Si sienten que este llamado del Señor. Aleluya. Pasen en el nombre de Jesús. Aleluya. Glorias sean dadas a Dios. Aleluya. Sim. Sim. Aleluya. Tirele blava santa, ele clele Aleluia. balava que ne balava santa, ele quer lamashi. Choro la blava si que endere la bafa santa, ele quer Aleluya, oro mandere Jesús. Mi andere. alma te alaba, Señor. Aleluya. Choro la brava si que ambre plava santa, ele manara la baba que te queres. Os irmãos podem vir mais para frente, aqui à minha esquerda, à minha direita. Pueden acercarse ahí a la izquierda, tal vez aquí a la derecha. Aleluya. Ora la brava santa, ele andere le blevianda la mama que te querianda la basa que te queres. Aleluya. Te reclamando, oro lo breviasse as te querianda, ele pipa para Aleluya, la Señor. Você não foi chamado para ser auditório. Você não foi chamado para ser espectador. Tú no fuiste llamado para ser un simple espectador. Você foi chamado para um grande privilégio. Tú has sido llamado para un grande privilegio, Para fazer a obra de Deus da sua nação. para hacer la obra de Dios en tu nación, Para fazer a obra de Deus onde você mora. para hacer la obra de Dios ahí donde tú vives, Lá na sua escola, no seu trabalho. en tu escuela, en tu trabajo, Onde quer que Deus colocar a sua vida. ahí donde Dios coloque tu vida. Você vai ser luz. Usted será luz, Você vai ser sal. tú vas a ser sal, Você vai ser o bom perfume de Cristo. tú serás un grato perfume de Cristo, Você vai ser a voz dos céus na terra. tú vas a ser la voz de los cielos en la tierra, Você vai ser uma mão estendida para curar o enfermo. tú serás la mano extendida para sanar enfermos, Você vai ser uma voz da reconciliação. tú vas a ser una voz de reconciliación. Deus vai te usar para ganhar multidões para Ele. Dios te va a usar para ganar multitudes para Él. Você vai ser luz no meio das trevas.
Tú serás luz en medio de las tinieblas. Você vai ser o sal para salgar essa sociedade. Tú vas a ser sal para salar esta sociedad. Ah, os seus vizinhos vão te olhar de forma diferente. Tus vecinos te van a ver de manera diferente. As pessoas do seu trabalho vão te olhar de forma diferente. Las personas en tu trabajo te van a ver de manera diferente. Elas vão ver que há uma glória de Deus sobre a sua vida. Van a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Elas vão ver que há um poder de Deus sobre a sua vida. Van a ver el poder de Dios en tu vida. Eu quero dizer que como Pedro se levantou Yo voy a decirte que como Pedro se levantó e uma multidão se converteu, y una multitud se convirtió, assim como Pedro se levantou así como Pedro se e levantó uma igreja foi edificada, y una iglesia fue edificada, algo grande vai acontecer através da sua vida. algo grande va a suceder en tu vida. Você tem que crer. Tienes que Você creer. tem que crer. Tienes que creer. Levante as suas mãos aos céus Levanta tus manos al e comece a cielo. glorificar ao Senhor. Comienza a glorificar al Cante ao Señor. Senhor, louve ao Senhor, Canta. exalte ao Senhor. Canta al Señor. Exalta al Señor. Aleluya. Alaba al Señor. Aleluya. 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 Oh, aleluya. 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 Eu vejo no meu espírito Veo en mi espíritu muitos dons sendo dados a vocês. Dons sendo dados a vocês. dones están siendo derramados sobre Eu vejo no meu ustedes. espírito Veo en mi espíritu muitos homens e mulheres ativando os dons que já estavam sobre vocês. muchos activando los dones que ya estaban sobre Eu ustedes. vejo um espírito de ousadia vindo sobre vocês. Veo un espíritu de osadía sobre Eu vejo um ustedes. espírito de renovo vindo sobre vocês. Un espíritu de renovación viniendo sobre Eu ustedes. vejo muitos crentes aqui que eram envolvidos com a obra de Deus, Veo a creyentes que eran involucrados con la obra de Dios. mas por alguma razão você parou de se envolver com a obra de Deus. Pero por alguna razón tú te paraste. Mas o avivamento do Senhor está vindo aqui. Pero el avivamiento del Señor O viene aquí. fogo de Deus está vindo sobre a sua vida. El fuego de Dios viene sobre tu vida. Um reavivamento está vindo sobre você. Un reavivamiento viene sobre ti. Uma paixão pela obra de Deus está vindo sobre você. Una pasión por la obra de Dios viene sobre ti. Aleluia! Aleluya. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica el nombre del Señor. Exalte ao que Ele está fazendo. Exáltalo por lo que Él está haciendo. Aleluia. Aleluya. 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 Oh, aleluia. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya.